neste mês de setembro, o Bate-Papo Literário está comemorando 8 anos de história na UniTV-SC. Foram mais de 350 entrevistas realizadas com escritores, leitores, professores, alunos e profissionais que acreditam na importância da literatura como instrumento de educação e formação. Para comemorar esses 8 anos do Bate-Papo Literário, nós vamos fazer uma retrospectiva de algumas entrevistas que marcaram a nossa história. E no programa de hoje, nós vamos revisitar 3 conversas inesquecíveis com meus queridos confrades da Academia Tubaronense de Letras. No primeiro bloco, relembraremos a entrevista com meu confrade Arari Bittencourt. No segundo bloco, voltamos com momentos memoráveis com o confrade José Warmuth. E por fim, no terceiro bloco, teremos a oportunidade de revisitar a deliciosa conversa com o confrade Irmoto Ferchuti. Fiquem conosco e aproveitem essa viagem pela memória do Bate-Papo Literário. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. O nosso convidado de hoje é um ilustre cidadão tubaronense. Mais precisamente, nasceu no bairro ferroviário de Oficinas. Há mais de 50 anos, decidiu romper com a tradição de sua família de ferroviários para tornar-se médico pediatra. Várias gerações tubaronenses passaram pelo seu consultório e foram apalpados pelas suas mãos abençoadas. A sua vida profissional é pautada por importantes realizações. Ele é membro fundador e primeiro diretor da Provida, foi diretor clínico do Hospital Nossa Senhora da Conceição e presidente da Regional de Tubarão da Associação Catarinense de Medicina. Mas hoje ele está aqui para falar de seus livros que contam as histórias de Tubarão, do bairro de Oficinas, onde nasceu, e de sua infância. Estou falando do menino de Oficinas, o nosso querido médico pediatra Arari Cardoso Bittencourt. Olá, doutor Arari, tudo bem? Tudo bem. É um prazer enorme receber o senhor aqui. O maior é meu. Ah, obrigada. Maior é minha. Que bom. Muito obrigado. Obrigada. Em nome da minha pessoa e também da classe médica que também represento. Muito obrigada. Doutor Arari, antes da gente começar a falar sobre as histórias dos seus livros, eu gostaria que o senhor contasse para a gente sobre a história do título do livro, O Menino de Oficinas. O Menino de Oficinas é um título, é uma marca praticamente, né? Eu quando guri, eu conheci, morando nas oficinas, conheci o pessoal dali, principalmente o pessoal que jogava futebol e o pessoal do Jazz Cruzeiro, que era a orquestra aqui do bairro de Oficinas, ambos financiados indiretamente pela ferrovia. Né? E um dos músicos, tocador de sax, é o seu Célio Ávila, da qual está numa foto, né? Ele, jovem, veio trabalhar aí e fez amizade com meus tios, que pertenciam à ferrovia, e estava sempre lá em casa. E eu era ainda criança, ele jovem, né? E ele sempre me chamava, assim, agradando, né? Um jeito assim muito peculiar, assim, familiar, e chamava de Menino de Oficinas. Depois que eu saí, fui estudar fora, fiquei 10 anos, mais de 10 anos fora, né? Cada vez que eu voltava aqui em Tubarão, eu encontrava com o Célio de longe, ele acenava, lá vem o Menino de Oficinas. E chegou mais tarde, eu já formado, nós estávamos num baile de gala no 7, né? Estava dançando, o Célio estava no conjunto, ele me viu, eu acho que esqueceu que estava num baile de clássico até, né? Olha o doutor, um médico, o Menino de Oficinas. Então virou uma marca registrada. Virou uma marca, né? E eu fiquei aqui com o nome guardado, sempre, aquilo me marcou muito, né? E quando foi para fazer o livro, eu disse, olha, nada melhor do que fazer uma homenagem ao Célio, meu amigo. Realmente, né? Um belo nome, acho que bem representativo, de fato. E o nome parece que pegou, né? Que ficou muito conhecido o livro, né? Como Menino de Oficinas. Muito bacana essa história. No seu primeiro livro, O Menino de Oficinas, no volume 1, o senhor resgata em detalhes a história do surgimento de Tubarão, inclusive de Laguna, né?
Esse resgate eu acho que é extremamente importante, inclusive até para essas novas gerações, para contar a história de Tubarão para essas novas gerações, né? Como é que foi a pesquisa? Foi difícil? Essa primeira parte que eu faço esse resgate, fora de Tubarão, deu muito trabalho, por falta de material praticamente, né? Mas eu consegui levantar bastante dados, né? E complementado com esses volumes que eu tenho por aqui. Depois eu vou chegar mais especificamente. Minucioso, né, da história. Esses livros são mais sobre Tubarão mesmo, né? Mas para contar Tubarão, eu queria contar por que existe o Tubarão. Então eu fui até o descobrimento do Brasil, dali vindo, né? Cheguei a Laguna, aí de Laguna nós viemos a Tubarão, né? Então aí entra esse material aqui. O primeiro volume... Deixa eu mostrar aqui. Foi do seu José de Freitas, esse é de 1972. Esse é o primeiro livro que tem registro sobre a história de Tubarão. 1972. Olha aqui a foto. Esse livro não existe mais. Eu resgatei ele num sebo em Florianópolis, né? Sim. Então, e para mim foi uma grata satisfação e surpresa ter esse livro na minha mão, né? E esse livro fez parte da sua pesquisa? Todos eles fizeram parte da pesquisa, né? Um livro maravilhoso são esse aqui do seu Walter Zumblick. Ele não tem didática, tá? Ele vai escrevendo, né? Mas ele é muito rebuscado na escrita, né? Historiador, né? Walter justamente. Zumblick. Esse aí é de 74, né? E no começo, antes da enchente, no ano da enchente, mas antes da enchente. E esse aí em 76. Já estava pronto e só editou depois, né? Então... esse serviço de base vai bem fundo na pesquisa. Na história. Depois, na sequência... do Amade Vittoretti, né? De Tubarão, a história de Tubarão, né? Das origens ao século XX. Esse livro é de 1992. Então, em seguida... E depois de sair, veio mais um, que é o nosso, né? Que é de 2008, tá? 2008. Interessante que entre o primeiro e o segundo, eu tenho 36 anos do primeiro livro ao último lançado, Tubarão. Ao último, então, são 4 de história registrada sobre Tubarão. Tem livros avulsos sobre pontos, como, por exemplo, a Casa da Cidade, a Estrada de Ferro, as locomotivas, né? Dr. Varmuth, e assim vai. Mas, não contar, um correr de histórias são esses. O senhor já trabalhou o seu livro em alguma escola? Já teve essa oportunidade? Já. Porque ele é um livro bastante pedagógico, na verdade, eu até esperava que ele tivesse uma melhor aceitação por parte, inclusive, das autoridades escolares, né? Porque eu acho que não tem nada aqui no Sul, nada parecido com isso aí, no tocante, principalmente ao resgate de datas, né? Aquela coisa toda. Mas aqui no Sul foi bem trabalhado. Eu acho que falta divulgação, sabia, doutora Arari? Porque é um livro extremamente pedagógico e muito bom de ser trabalhado nas escolas. Justamente. Muito bom. Aí faltou, essa é uma falha minha, entende? Quer dizer, eu não tenho, acho que falta de tempo, eu não sou comerciante, não sou nada. Você gosta de escrever? Sentido. Eu gosto de escrever e ver a satisfação de quem recebe né? Livre. Legal. Então, é mais ou menos assim. O doutor Arari, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje é carioca, mas se considera um tubaronense, pois mora aqui há mais de 55 anos. Foi um dos primeiros médicos da cidade e por isso tem inúmeras histórias para contar. Ele é membro da ACATU, Academia Tubaronense de Letras, da Associação Brasileira de Médicos e Escritores, da União Brasileira de Escritores, da Sociedade Lusófona de Escritores e da Sociedade de Médicos, Escritores e Artistas em Moçambique.
E além disso, ele esteve recentemente em Genebra, na Suíça, para lançar o seu 10º livro, Cadastro Literário, e receber o prêmio Talentos Helvéticos Brasileiros 2018. Estou falando do médico e escritor Dr. José Warmuth Teixeira. Tudo bom, Dr. José Warmuth? Tudo bem. É um prazer enorme recebê-lo novamente aqui no programa. O senhor é sempre muito bem-vindo. O prazer é meu. Dr. Warmuth, vamos começar então falando do lançamento do livro e do recebimento do prêmio, né, lá na Suíça. Como é que foi? Foi no finalzinho de abril, né, que o senhor esteve lá? Foi no para esses 2 eventos. No final de abril. Eu fui lá, né, à Suíça, para 2 eventos. Certo. Né? Um deles é que eu tive um livro, né, premiado, né, por uma editora que se chama Helvécia, né, uma editora lá da Suíça, ela tem departamento aqui também no Brasil, mas então ela fez lançou um concurso para premiar os melhores livros em algumas categorias, tais como romance, poesia, contos, biografia, e eu fui premiado na categoria de crônicas, né? Esse livro ele tem 2 títulos, porque ele é um livro bilíngue, ou seja, eu escrevi o livro em português e também em francês, né? Que bacana, e aí então isso... O senhor que escreveu em francês ou ele foi traduzido? Não, fui eu que escrevi. É mesmo, Dr. Warmuth? O senhor domina o francês dessa maneira? Claro, mas ele teve a correção de mas mesmo assim. uma professora, né? Parabéns. Uma professora de francês, que é francesa e está aqui em Tubarão, dando aulas. Então, esse livro, houve uma cerimônia de premiação, que bacana, né, lá em Genebra, mais exatamente em Vevey, que é a 1 hora de trem de Genebra, né? E lá aconteceu a cerimônia de premiação e também um jantar de gala, como eles chamam. Que chique, o senhor tem aqui umas fotos, vamos fazer comemorar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrando as fotos, o senhor vai contando pra gente? Perfeito. Tá, aqui é o senhor então, em frente ao lugar em que o senhor recebeu o prêmio, é isso? É uma casa, um palacete, um palacete que tem lá que lindo, em Genebra, né? Isso aqui é em Genebra, mesmo nessa cidade próxima? Não, isso aí é em Vevey. Em Vevey, que é uma cidade que fica mais ou menos a 1 hora de Genebra. 1 hora de trem de Genebra. Trem de Genebra. Né? Que lindo, Dr. Warmuth. E aqui é o senhor lá na exposição. Aqui já é a salão entrada, literário, né? É uma entrada, como pode ser visto ali, uma entrada chamada entrada VIP, né? Chiquérrimo. Que é para a imprensa, para os expositores e para os autores, né? Que estão participando do salão literário, né? Exato. De Genebra. O senhor falou que está no 24º ano esse... É o 24º salão. É salão de livros? Salão de livros de Genebra, né? É o salão de livros e da imprensa de Genebra. Deixa eu dar uma olhada nesse teu identificador aqui, ó. Carte VIP, Salão de Livres, Genebra. Ai, que chiquérrimo. Dr. Warmuth, o senhor está com tudo e não está prosa? Não. Hein? Não é verdade? Estou prosa. Estou prosa. Estou com tudo e estou prosa. É bem isso. Muito bom. Dr. Warmuth, e aqui é a entrega, então, do prêmio literário. É a entrega do prêmio, né? Literário, que foi muito, assim, edificante para mim, né? Eu só imagino, Dr. Warmuth, que bacana. E como é que o senhor, como é que eles chegaram até o senhor, até o livro do senhor, até o material do senhor, as crônicas, como é que foi? Não, eles lançaram um site que eles têm,
o convite para que a gente quem quisesse participar, né? E então, o senhor ficou sabendo? Fiquei sabendo. Que bacana, muito bom. Esse aí é uma visão do salão, de livros de Genebra, né? Esse aí é o stand da Universidade de Genebra, que essa universidade para mim tem um valor afetivo, porque nela estudou o meu pai. Estudou medicina nessa É mesmo, doutor Warmuth? Nossa, que bacana! Olha só, essa eu não sabia. Esse salão mostrou cerca de 1000 escritores. Né? As obras de 1000 esposa, né? As obras de 1000 escritores. Havia de todos os 5 continentes habitados, né? E tinha mais algum brasileiro, doutor Warmuth? Tinha alguns, sim. Tinha alguns, E desta feita não vi aquele nosso escritor Coelho. Paulo Coelho. Sim. Mas parece que ele mora por ali, não mora? Ele mora lá. Ele mora lá, né? Ele mora lá. Ele deve ter aparecido, mas eu não cheguei a manter contato, né? Bom, e aqui então é no jantar de gala? É o jantar de gala. Da premiação. Da premiação. Também. Os concorrentes foram de vários países, né? Aí tem uma cearense, né? Nossa. Tem uma cearense, tem um suíço, tem uma portuguesa, tem um israelense, a minha mulher e eu, que fui o fotógrafo. Doutor Warmuth, e vocês se comunicavam em que língua? Francês, não? No francês. No francês? Eu falo um pouquinho, dá para o gasto. Eu só imagino. Doutor Warmuth, a gente vai fazer um pequeno intervalo e depois a gente volta contando um pouquinho mais dessa viagem. E vamos fazer uma retrospectiva, então, dos seus livros, falar um pouquinho, então, das suas obras. Tá ok? Tá ok. Não saia daí que a gente volta já já. Olá! Estamos de volta e no bate-papo literário de hoje tenho a honra de receber o médico e escritor Dr. José Warmuth, que lançou recentemente na Suíça seu livro Cadastro Literário. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASG, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Doutor Warmuth, o senhor era nosso aluno lá no IASG, né? O senhor fez algum idioma lá, foi espanhol, né? Sim. Eu encontrei com o senhor várias vezes por lá. Lá eu comecei a estudar francês lá. Melhorando, eu já sabia um pouco, né? Mas com a Rachel. A Rachel também era minha professora. Que bacana. Então, mas a propósito ainda... Voltando então para a nossa conversa sobre a premiação e o lançamento do livro. Vamos falar um pouco. Eles marcaram a premiação para coincidir com o 24º Salão do Livro e da Imprensa, né, de Genebra, que é famoso, né? É famoso. Sim. Então, lá foi lançado o meu livro, né, bilíngue, né, em francês, Cadastre Littéraire. Né? Em francês. Então, foi lançado lá. E ali eu tive 1 hora por dia, enquanto durante o salão, para autógrafos, né? Que bacana, então, doutor Warmuth. Isso também foi. O senhor ficou quantos dias 11 dias ficamos 11 dias? Que maravilha! Porque eu fiz um pouquinho de
de turismo também, né? Aproveitou. Fui visitar em Lyon, a convite deles, né? Os pais da Rachel, né? Olha, os pais dela estão morando lá. O pai dela, ele é um pedreiro assim muito qualificado e foi trabalhar em Portugal. Lá conheceu a esposa dele, que é angolana, né? E depois ele foi trabalhar na Suíça, já casado, e lá nasceram as duas filhas. Né? Uma delas é a Raquel, né? A Rachel, ela nasceu numa cidade no sul da França, eu acho. No sul da França. Eu já estive lá. Agora eu não me lembro o nome. Fica bem na divisa ali entre a Espanha e a França, a cidade que ela nasceu. Eu estive lá muito antes de conhecê-la, né? Aí quando eu conheci a Rachel, eu conheço onde você nasceu. Essa é uma família multicultural, né? O pai é daqui não é de Tubarão, é de Maruí. A mãe é portuguesa e as meninas francesas. Olha só que bacana, né? Aqui o senhor trouxe uma foto de Lyon, né? Com esses arranha-céus aqui. Exato. Há um mirante, né? A gente sobe de funicular, né? Até o mirante. E essa foto foi tirada de lá, dá uma ideia de como é a cidade. E esse prédio tem um nome curioso, eles mesmos o chamam de Le Crayon, que é o lápis. Que né? legal, e realmente parece, né? De fato parece. Doutor Warmuth, tem essa foto aqui maravilhosa, tomara que dê para mostrar bastante aqui, ó, que são tulipas, né? Mas são tulipas negras. Tulipas que coisa linda. Negras, essa aqui o senhor tirou aonde? Foi em Genebra. Esse Essa aí foi em Genebra mesmo. O Genebra é banhado, digamos assim, pelo lago Le Mans, né? Certo. Le Mans. E esse é o lago Le Mans, né? Onde tem essas orquídeas. E a cidade negras. É lindíssima, é muito bonita. Eu tenho muita vontade de conhecer, muito não conheço bonita. Genebra. Toda a região, Vevey também é foi muito a primeira vez que o senhor esteve em Genebra? Não, o senhor já conhecia? Mas há muitos anos atrás eu estive lá. E esse aqui também é divino, é o relógio de flores, que é famoso no mundo inteiro, né? Lindíssimo. É um relógio feito de flores. Maravilhoso. E aqui, então, é o senhor lá no salão. No salão, à espera de leitores que comprem o livro para depois, então, autografá-lo. Né? Doutor Warmuth, e esse livro, o senhor vai chegar a lançar aqui no Brasil? Já temos data. Já tem data? Já tem data. Ai, que maravilha! Quando é que será? Será em julho. Em julho? Se não me engano, no dia 17. 17 de julho. Então já vamos meio que registrar para... Ai, que bom, doutor Warmuth. Eu também faço fotografia como amador. Então, o senhor tem um livro de fotografias, esse eu ganhei de presente, maravilhoso. Até parece que a capa do livro do senhor me lembrou muito essa... Porque é uma capa com flores, né? É capa com flores também. E tem flores amarelas, eu vi isso aqui, me lembrei da capa do seu livro. Está aqui a capa. Aqui, ó, não é? Realmente, de fato, lembra? Lembra um pouco, né? E esse livro do senhor, ele é Caminho da Natureza. Esse livro que o senhor tem de flores, de fotografias, desculpe. Um dos outros, é o único de fotografia. Então, coincidindo com o lançamento desse livro, estará em curso, né? Uma exposição minha de fotografias, né? Assim, não são propriamente fotografias de arte, né? Mais assim, tipo reportagem, né? Porque são vitrais, né? São vitrais e são rosáceas, que são vitrais redondos, né? Que eu fotografei em 8 países diferentes. Nossa, né? Que bacana, então, doutor Warmuth. Eu fiz umas ampliações. E aí, no lançamento do livro, essa exposição vai estar... Elas vão estar expostas lá.
Que legal. Doutor, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta nós vamos falar um pouquinho então de literatura. Perfeito. Tá ok? Não saia daí que a gente volta já já. Olá! Estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho a honra de receber o médico e escritor Dr. José Warmuth, que lançou recentemente na Suíça o seu livro Cadastro Literário. E a literatura não só diverte e emociona, mas também contribui para a educação e formação dos nossos jovens. Um dos objetivos do bate-papo literário é incentivar para que as pessoas leiam mais. Por isso, a cada programa a gente dá uma dica literária. E como eu sei que o Dr. Warmuth gosta muito do escritor e poeta Mário Quintana, a dica de hoje é o livro Eu, Passarinho. Ver as coisas com simplicidade não é tão simples assim. A poesia de Mário Quintana é prova disso. Em seus versos, a vida nossa de cada dia se revela profunda e bela, além de divertida. Graças a seu olhar doce, sensível e bem-humorado, esse gaúcho está entre os mais queridos de nossa lírica. Essa antologia, dividida em 4 eixos temáticos, aborda assuntos recorrentes na obra de Quintana. A fantasia em paisagens sonhadas, o cotidiano em mundo gira, o humor em Entre Risos e Espantos e a metalinguagem em O Criador e a Criatura. O livro, que cobre toda a carreira de Quintana, apresenta uma grande riqueza de temas e de formas. Aqui encontramos sonetos, versos livres, aforismos, prosa, poética e tudo mais. Diferentes modos de expressar uma coisa só. A grandeza desse poeta passarinho que nunca passa sem nos levar em suas asas. Dr. Warmuth, Mário Quintana realmente é especial, né? É um poeta especial, né? Fantástico. Eles passam, eles passarão e eu passarinho. É. Isso, é. E ele ficou muito magoado com a Academia Brasileira de Letras por não ter sido escolhido. Ele, acho que o nome dele esteve entre os pretendentes, né? Mas em nenhuma vez ele foi escolhido. Eu acho que uma pena, né? E é um nome, né? É um nome, exatamente. Uma celebridade. Né? É verdade. Dr. Warmuth, voltando então, vamos falar um pouco sobre literatura, mas eu quero falar um pouquinho de como o senhor veio para cá já faz 55 anos, mais de 55 anos. E o que o trouxe para Tubarão? Foi o seguinte, eu me formei no Rio de Janeiro, sou carioca, né, como você já falou, e me formei no Rio de Janeiro numa época em que não havia mercado de trabalho no Rio de Janeiro, porque era a maior concentração de médicos do mundo, né, em termos estatísticos, né, porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconiza um médico para cada 1000 habitantes e lá havia um médico para cada 500. Nossa, né? naquela época, é porque lá ficava a faculdade, né? Tinha o quê? Devia ter naquela época a faculdade no Rio e algumas outras capitais. Eram poucas. Eram poucas, né? Muito poucas, né? Verdade. Bem, aí então eu me correspondia, na época, não havia, em 1960, me correspondia com um colega de equipe, que eu fui atleta do Botafogo, e me correspondia com ele na esperança que ele me arranjasse um emprego na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, né, que tinha, minerava carvão aqui em Siderópolis, né? E ele é de uma família muito conhecida, e lá no Rio de Janeiro, Pedro Augusto Mena Barreto é uma rua em Botafogo, né? E ele então conseguiu esse emprego de médico da CSN, que era o melhor emprego para médicos na época no Rio de Janeiro. E ele, numa das vezes, ele sabia, ele disse, olha, Louro, era o meu apelido, né? Louro, para com isso, tá? Para com isso, você vem aqui, eu sei que você sabe fazer anestesia, na época não havia residência médica, né? Você vem para cá que tem
uma cidade muito boa aqui, chama-se Tubarão, tem um hospital muito grande, muito bom, né, administrado por irmãs de caridade, e tem uma equipe de cirurgiões já que estão limitados porque não tem um anestesista. Então eu vim como pioneiro, foi assim que eu vim, como pioneiro da especialidade de anestesia aqui em Tubarão. Né? Que bacana. Ô, doutor Warmuth, tá, e quando é que entra a escrita na sua vida? O senhor sempre escreveu? Não, veja bem, eu desde a infância, né, mas só na infância, né, eu fazia composições, né? Sim, sim. Na época, fazer composições, e eu tive uma composição premiada, né? E, assim, curiosamente, fazia parte do prêmio a distinção de hastear a bandeira nacional na frente do colégio no sábado. E aí o senhor ganhou esse prêmio e hasteou a bandeira para uma criança? Isso. Eu escrevia outras coisas assim, ingênuas, né? Inclusive poesia. Que bacana. Mas depois, então, nunca mais. Né? Só. Aí dedicou-se à carreira de médico, à profissão de médico. Exato. Aí, que não sobra muito tempo também, eu acredito, né? Não sobra muito tempo para fazer outras coisas, né, doutor Warmuth? Né? Mas mesmo assim, ainda exercendo, eu escrevi o meu primeiro livro, né? O primeiro livro sobre memórias de um anestesista do interior. Que bacana. Né? Com histórias? Com histórias do relacionamento com pacientes, que tem muita coisa engraçada e curiosa, e relacionamento meu com os cirurgiões e também do paciente com os cirurgiões. Né? Depois, então, a pedido do hospital, eu escrevi no centenário do Hospital Nossa Senhora da Conceição, a pedido das irmãs, eu escrevi um livro sobre o centenário. Né? A Tereza Cristina, onde eu também trabalhava, né, soube que eu tinha escrito esse livro, e quando fez 120 anos, né, também encomendou um livro sobre esses 120 anos de história. Né? Depois, eu me considero o que se chama escritor eclético, porque eu escrevo romance, eu escrevo crônica, eu escrevo contos, eu escrevo... Você tem facilidade de escrever em gêneros poesia, diferentes. Enfim, né? Que legal. Estou escrevendo agora uma biografia. Né? Que bacana. Estou escrevendo uma biografia. Quem? É uma biografia que o título, né, é Ma vie sur roue, que é a minha vida sobre rodas, mas está escrito em português também, Minha Vida sobre Rodas. Né? E nela, porque eu pensei em escrever a minha biografia, né? Mas eu sempre tive uma vida muito inquieta, me liguei a muitas coisas, diferentes, né? Projetos diferentes. Muitos projetos diferentes. E então seria impossível, daria 500 páginas. Mas não tem problema. Ninguém ia ler, né? E assim, por isso eu resolvi escrever todas as minhas aventuras sobre rodas. Né? Ai, que bacana! Então é uma autobiografia, então. Mas particularizada. Particularizada, né? Sobre um aspecto, no caso, né? Sobre um aspecto, né? Eu tive patinete, né? Meu Deus! Eu fiz um triciclo à vela na praia, eu tive meu carro, tem aventuras em ambulância que eu fiz. Eu só imagino. 2 anos de pronto-socorro no Rio, né? Em ambulância, em táxi, em van de turismo, em ônibus de turismo, em ônibus de carreira, vamos dizer assim, e também em trem. Né? Que legal, então, os capítulos são assim, sobre 2 rodas, sobre
3 rodas, 4 rodas e 6, por aí vai. 6 e 8, que é o trem, né? Ah, doutor Warmuth, muito bom. isso. Eu queria muito agradecer. Infelizmente o tempo acabou. Você acredita, doutor Warmuth? Já acabou. Mas eu convido o senhor aqui, então, para voltar, para falar desse novo projeto, então, da autobiografia sobre rodas. E dia 17, então, vai ser o lançamento do livro no Centro Cultural ali do Willy Zumblick, né? No Museu Willy Zumblick, certo? Certo, e eu vou reivindicar, por favor, nessa oportunidade, falar sobre os demais livros que eu não... Combinado, okay? Então. Obrigada, doutor Warmuth. Eu é que agradeço. Imagina. E eu conversei hoje com o médico e escritor Dr. José Warmuth Teixeira. E o bate-papo literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir por inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata M. Adalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Queria muito agradecer a companhia de vocês. Espero vocês novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje é um ilustre cidadão tubaronense. A sua vida profissional é pautada por importantes realizações. Desde 1967 atua como médico ginecologista e obstetra aqui na nossa cidade. Em 1985 e 86 foi secretário da Saúde de Santa Catarina no primeiro governo de Esperidião Amin. Na área política, foi eleito prefeito de Tubarão em 1972 e 1992 e vice-prefeito em 1988. Mas hoje ele está aqui para falar de seu livro Tubanharou, Pai Feroz, lançado recentemente no Centro Municipal de Cultura. O livro não só resgata os fatos marcados pelas enchentes provocadas pelo Rio Tubarão, mas também faz um resgate histórico do rio como percurso do processo de colonização da região sul de Santa Catarina. Estou falando do médico, escritor e pesquisador Dr. Irmoto José Ferchuti. Tudo bom, doutor Irmoto? Boa tarde, a colega confreira, né? Meu confrade, né, doutor Irmoto? Minha colega confreira. E boa tarde ou boa noite ao telespectador que nos assiste nesse momento. Doutor Irmoto, é um prazer enorme receber o senhor mais uma vez aqui no programa, então, para falar um pouco dessa trajetória de médico, político, escritor e, é claro, do livro que o senhor lançou agora, mais um livro aqui para nós contando a história de Tubarão, né? Sim. Que é Tubanharou, Pai Feroz. Antes da gente começar a falar do livro, eu gostaria muito que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória de médico, político e falar um pouquinho do Irmoto escritor também aqui da nossa médico, cidade. Eu me formei em 66, fiz residência médica e comecei a trabalhar em 1968 aqui em Tubarão. Uhum. Cheguei com residência feita em obstetrícia e ginecologia, mas, dada a necessidade da época, eu vim também preparado para tudo. Então, você vai encontrar aí placa na perna que fui eu que coloquei, placa no fêmur que fui eu que coloquei, né? Dava de ortopedista, de cirurgião geral, né? Fazia tudo que chegava no plantão. Nós não tínhamos naquela época a maneira como não atender o plantão. Nós atendíamos a maternidade e as urgências que chegavam lá embaixo, né? O plantão era no mesmo lugar que é agora. Tá? Aliás, antes não era ali. Aquela parte do hospital foi inaugurada a posteriori, nós já estávamos trabalhando há mais tempo. Né? Certo. E isso depois as coisas foram se alinhando, surgiram os especialistas, acabaram-se os médicos e surgiram os especialistas. Então, eu leciono na Unisul e sempre chamo a atenção do pessoal que estuda. Nós precisamos formar médico para que a posteriori nós vamos formar um especialista. Mas não, o pessoal já sai da universidade, já sai do banco da graduação com especialista, com a ideia voltada para lá.
Então é aquela história que diz, né? O cara tem 5 médicos na cabeceira e ele está mal atendido. E cada um cuidando de apenas uma parte. Porque eu acho que o médico cuida do dedão do pé, o outro do dedão da mão, certo? E assim acho vai que, em indo. primeiro lugar, o médico tem que cuidar do ser humano, né? Tinha que ter uma ideia global do corpo humano para saber, né? Para saber como proceder. Aliás, naquela época, a gente se dizia o seguinte: a única vantagem que você tem em ser médico é que você pode escolher e sabe para quem mandar os seus parentes. Certo. Era isso aí, você conhecia e tal. Depois eu vim, logo em seguida, eu já era atleta, né? Fui atleta da medicina, da seleção brasileira de voleibol, né? Jogava basquete também, praticava esporte, bola era comigo, só não jogava sinuca. Aí acontece o seguinte, me convidaram, né, para presidir a Comissão Municipal de Esporte com o saudoso professor Vicente Schlickmann. Certo. Aí, depois disso, da chegada, nós conseguimos aumentar o contingente esportivo de Tubarão e até então eles iam 2, 3 carros para os Jogos Abertos, 2, 3 modalidades e já no primeiro ano que eu fui presidente nós já conseguimos levar 2 ônibus de atleta para Mafra. Que bacana, doutor. Em seguida Joinville, em seguida Rio do Sul, Concórdia, tá? Nós então conseguimos, né, ocupar um espaço grande na sociedade tubaronense em relação ao esporte amador. Daí adveio, né, o incêndio do seminário. Ah, certo. Eu estava atendendo o INSS na margem esquerda, onde ele funcionava. O seminário aqui de Tubarão? Isso foi quando, doutor Imoto? Isso foi antes de eu ser prefeito, foi antes de 72. Dali nasceu assim, já era capitão do time, já era tudo, mas ali quando eu vi aquele incêndio lá do centro da cidade, joguei com corpo e alma, porque os padres do seminário eram bem meus amigos, né? Certo. Pai de Antoninho, pai de Boneta, aquele pessoal todinho, pai de Silvestre. Então, aí fui para lá e decidi, tomei uma atitude, né? Vamos fazer um acero para que o fogo que vem vindo não penetre, não progrida. Então, demolimos uma parte do telhado do seminário, e aí o fogo chegou e não progrediu. Ele parou exatamente ali na capela, porque a partir dali a gente havia derrubado. Isso o senhor já era médico, já estava atuando na cidade? Já tinha concluído faculdade, já atendia normalmente em Tubarão. Dali nasceu assim, o pessoal começou a olhar os políticos, os velhos começaram a olhar, tá, o cara tem chance, tá? E o senhor pensou em ser político antes desse fato? Era uma coisa que o senhor almejava, não? Eu brincava com meu pai, que fora prefeito também 3 vezes, né? 2 vezes ele assumiu e a terceira ele perdeu na Revolução de 30 do Getúlio, ele foi deposto. Tenho por parte da minha mãe, o Martinho Guisa, esse pessoal todinho, que é Guisa, é meu parente, eles também foram deputados, prefeito de Araranguá, outras coisas. Aí não sei se fervia o sangue a favor da política, mas né, eles me prometeram o seguinte: se tu entra, que nós vamos conseguir um ginásio de esporte para ti. E aí, então, teve um incentivo importante. Para entrar. Eu lembro que o doutor Colombo chegou em Tubarão, eles me levaram no aeroporto, eu assinei a ficha do partido, da Arena naquela época, lá no aeroporto. No aeroporto assinei e tal, e o doutor Colombo disse assim: vou te dar um ginásio de esporte de presente. E deu. Foi o doutor Otto Feuerschmidt que foi derrubado. Né? Já o Olavo derrubou o ginásio de esportes. Daí já fui candidato em seguida ali, não queria ser, fui com a seleção universitária brasileira para Fortaleza, onde a senhora vai, estive lá, ficamos 15 dias lá para fugir, para não ser candidato a nada. Voltei, não tinha nada, o pessoal pressionou e eu tive que aceitar, aceitei e ganhei a eleição. Eu fui prefeito em 1972. Ano que eu nasci. Que bom, né? Pois é, coincidência, que bom, coincidência. E aí, então, o senhor foi prefeito na época da enchente, da grande enchente que 74. Teve em Tubarão. E aí, aqui o senhor faz vários... Essa é uma das razões que o senhor teve vontade de escrever esse livro. E o outro também que o senhor já escreveu sobre a enchente. Isso que te motivou... O outro o primeiro foi especificamente sobre a cheia. Né? Foi. Esse aí é sobre o Rio Tubarão. Né? Isso. Embora tenha muita coisa sobre a cheia de 74. É a história do Rio Tubarão. Exatamente. Como é que começou a cidade, essas coisas todinhas assim. Quem passou por aqui, né?
os títulos que foram dados, que foi os cognomes de Tubarão, tem um capítulo aí. Isso, tem, eu li. Até anotei aqui, se eu conseguir ler aqui, peraí, deixa eu ver. Os cognomes de Tubarão. Ele era chamado de egípiozinho tubaronense. Egípcio brasileiro também, né? Porque ele era um delta, né? Tinha vários desaguadores lá na lagoa. Depois já subiu a primeira retificação e a segunda, essa agora, é o que está na capa do livro. A nossa cidade existe por causa do rio, né? Que daí os tropeiros passavam por várias aqui. Várias cidades aí, era a ligação entre Laguna, que era o porto, né? E a ligação com a serra que se pretendia. Tanto que a Serra do Rio do Rastro, ela lá por volta de 1910, ela foi aberta pelo Martinho Guiz, foi meu avô, foi vice-prefeito do meu pai, certo? E o Martinho Guiz foi quem abriu a Serra do Rio do Rastro. Isso eu tive a oportunidade de ouvir de um senhor lá, que já há anos atrás, quando fiz esse livro, que via o meu avô passar na segunda-feira de madrugada, né, em direção à serra, para que pudesse realmente controlar. Mas naquela época, né, há vários comentários desabonadores sobre a serra, porque morria gente, né, caía no peral, morria, não tinha como resgatar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas eu quero voltar falando dessa história que é muito interessante. Tá ok, então. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos recebendo o médico e escritor Dr. Imoto Ferchuti. Ele lançou recentemente o livro Tubanharô, Pai Feroz, que não só resgata os fatos marcados pelas enchentes provocadas pelo Rio Tubarão, como também faz um resgate histórico do rio como percurso do processo de colonização da região sul de Santa Catarina. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASG, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Doutor Imoto, vamos voltar então contando a história do Rio Tubarão. E o senhor estava falando dessa história da serra. Da Serra do Rio do Rastro, que naquela época era conhecida como Morro Pelado. Tá. Morro Pelado. Aí foi feita... Isso aquela época que o senhor se refere ao quê? 1700? Isso era o começo, porque em 1773 a Câmara da Laguna já trabalhava para que houvesse uma ligação com Lages. Certo. Naquela época o problema era Lages, porque Lages pertencia a São Paulo. Era exatamente, mesmo? São Paulo vinha até lá, a Guerra do Contestado é isso. Nossa. São Paulo pegava o município de Lages. Né? A própria mãe e o pai da Anitta Garibaldi nasceram em Lages. Um dos dois, eu não tenho certeza quem, não posso afirmar, mas um dos dois nasceu em Lages. Tá? Aí, em função disso, né, Laguna exigia, que era o único porto no sul, e o Rio Tubarão era o terceiro rio, era o terceiro rio em volume para o Oceano Atlântico em Santa Catarina, era o terceiro. Só perdia para o São Francisco e para o Itajaí. Né? Então, com isso, Laguna porque queria o acesso à serra e a serra a Lages. O que acontece aí? A produção de tubarão, tem esse dado, a produção de tubarão era muito grande em milho e feijão. Tá, e eles eram levados à Laguna de Canoas, né, e lá passavam a iates, que era um tipo de naviozinho, a outras embarcações, né, e eram destinadas ao Rio de Janeiro, de onde cedia-se, lá naquela época, para vários municípios ao redor do Rio de Janeiro. Isso é verdade que o Martinho Guizzo tinha em função do frigorífico que ele tinha aqui, né, do abate de porcos que ele tinha aqui, ele tinha um escritório para vender banha no Rio de Janeiro. Certo. E aqui saía muita carne vinda da serra, né, para cá. E há um artigo de alguém que diz
que Laguna não pode ser a produtora, porque as terras da Laguna são praticamente areia. Então não teria essa produção grande de arroz, de milho e feijão que como Tubarão tinha. E os antigos falam do hospital até 1900 e por aí, ou antes, 1880, por aí, do hospital em direção ao Capivari lá, aquilo era um milharal só. Era só milho que se plantava com esse tudo. Então, Tubarão passou a ser conhecido como o maior produtor de arroz não, estou com arroz na cabeça, porque se produzia arroz, de milho e feijão. Até arroz hoje tem era em menor quantidade, mas milho e feijão ele foi o maior produtor. Doutor Imoto, como é que foi o processo de pesquisa? Porque o senhor não é só escritor, o senhor é pesquisador, né? Como é que foi o processo de pesquisa para esse livro aqui? Que tem muita pesquisa aqui, são duas coisas, né? São dois viés, um é da pesquisa e o outro é da escrita, né? Isso, exatamente. A pesquisa, quando eu pesquisava o Dr. Otto, no livro do meu pai, eu esbarrava nas enchentes e fui anotando. Aí, repentinamente, tive um rasgo de inteligência de, mas se eu estou com tudo na mão, por que eu não escrevo do Tubarão que ninguém escreveu ainda? Né? Porque não tem um livro especificamente como esse da história de Tubarão. Aí eu comecei, depois do outro livro, comecei a buscar e tenho. E buscar onde, doutor Imoto? No Arquivo Público aqui de Tubarão, tá? Jornais? Jornais e artigos da época, documentos da época, muita coisa eu busquei na ata das câmaras municipais. Olha, lá eu obtive bastante informação e confirmava as informações. Não era só buscar, mas ela confirmava o que um jornal dizia, por exemplo. Né? Eu ia lá, buscava na Câmara, a Câmara citava. Só que a Câmara, com a Revolução de 30, terminou até 45. Né? Então, nesse período, é o vazio do livro, tem uma ou duas enchentes só, porque não havia Câmara Municipal, os jornais só falavam a favor do governo, que era o regime de ditadura naquela época. Eu achei interessantíssimo esse termo aqui, gente, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, desculpe a minha ignorância, o ubérrimo. Ubérrimo? Nunca. Eu fui procurar no dicionário, no Google, né, do nosso amigo Google, professor Google. O professor Google diz aí que ubérrimo é superprodução, né? Fértil, né? Fértil. Isso. A fertilidade adivinha exatamente como o egípciozinho brasileiro, né? Sim. Advém da enchente, né? Eu lembro quando criança, hoje não tem mais, né, isso aí, mas eu lembro que ficava uns 20 centímetros de lama sobre os terrenos, os baixios do Rio Tubarão, como se dizia, ficava ali, quando voltava o sol, ele abria, né, certo? E naquela abertura começava a surgir a pastagem e tal, e aí transformou o Tubarão também num grande criadouro de gado bovino, principalmente. Por causa disso, por causa dessa fertilidade. Interessante, nunca tinha ouvido falar assim. Mas Doutor Imoto, e o senhor foi prefeito, então, na época da enchente. Eu quero saber se o senhor tem um registro aqui, eu não cheguei a essa parte, talvez tenha. Quantas enchentes? Aí deve ter 39 enchentes. 39 enchentes? A última foi em 74? Não, a última foi agora 2010. A última foi 2010. Mas não foi por aqui, né? Não, foi mais nos arredores, né? Foi Tubarão, aí no baixinho, porque o rio subiu e enche. Sem contar que ele transborda na Madre com facilidade. Isso não se conta como enchente, né? Certo? Entendi. Mas realmente são 39 enchentes. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e a gente volta contando mais da história, então, do Rio Tubarão. Muito legal. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos conversando com o médico e escritor Dr. Imoto Fesciutti. Ele lançou recentemente o livro Tubanharô, O Pai Feroz, que não só resgata os fatos marcados pelas enchentes provocadas pelo Rio Tubarão, como também faz um resgate histórico do rio como percurso do processo de colonização da região sul de Santa Catarina. A literatura não só diverte e emociona, mas também contribui para a educação e formação dos nossos jovens.
Um dos objetivos do bate-papo literário é incentivar para que as pessoas leiam mais. Por isso, a cada programa a gente dá uma dica literária. E a dica de hoje é o livro As Crônicas de Luz e Trevas, do jovem escritor tubaronense Leonardo Bonomini. O livro conta a história sobre a origem das deidades e poderes fantásticos, onde todas as manifestações sem explicação estão contidas nos sentimentos: o amor, origem da luz, ou ódio e orgulho, origem das trevas. Nessa história, cada um nasce com uma escolha: ou deixa a luz brilhar de dentro para fora, ou é encoberto pelas trevas. E recentemente o Leonardo lançou seu livro na Bienal de São Paulo e no próximo dia 15 de setembro ele vai lançar aqui em Tubarão, na livraria La Fontaine, no shopping, e às 15h30. Estão todos convidados para prestigiar mais o lançamento de um escritor tubaronense. Sabe, doutor Imoto, uma coisa bacana, claro que também por estar fazendo o programa, é ter ciência de quantos jovens, enfim, quantas pessoas aqui de Tubarão estão produzindo, estão escrevendo. É muita gente, doutor Imoto. Sim, já me chamou a atenção isso também. Já te chamou a atenção? A quantidade de gente que você não imaginava que estivesse escrevendo e que tem um livro, né, que não chamou a atenção tanto quanto a gente, mas tem livro publicado. E o senhor sabe que interessante que, às vezes eu comento isso, assim, quando eu comecei o programa, eu achei assim, nossa, eu vou conversar com o pessoal da Catu e tal, e depois eu acho que não vou ter mais ninguém para convidar. O senhor sabe que hoje eu já tenho convidado para os próximos 2 meses, que o pessoal vem até a mim, Renato, eu vou lançar um livro. Olha que bacana. Não, mas isso é bom, muito, né? Contente. É um canal bacana para o pessoal poder divulgar, mas eu não tinha ideia que eu ia passar por isso, assim, não, acho que fiquei muito surpresa. E à medida que a senhora for apresentando o pessoal que escreve, um contingente maior de escritores haverá de surgir. Exatamente, né? Muito bacana, estou muito feliz, muito feliz. Mas voltando então ao nosso Rio Tubarão, na época da enchente de 74, que foi a maior enchente aqui da história de todos os tempos, o senhor foi prefeito. Então, o senhor viu acontecer a enchente sobre outro viés, uma outra ótica, né? Como é que foi, assim, ser prefeito nessa época? Assim, imagino que difícil, né? Eu acho que o momento crucial foi no domingo, depois das 4 horas da tarde, quando o Major Varela, comandante, ele esteve aqui no lançamento do livro, comandante da 3ª Companhia, chegou e me disse assim: prefeito, agora o que é que nós vamos fazer? Sim, porque o rio subia, chegava na margem e baixava 10, 15 centímetros. Subia de novo, só não transbordava. Aí eu digo: olha, eu vou fazer o seguinte, o senhor me consegue dinamite, alguém que opere com dinamite, que eu não sou capaz de sair, eu pego um dos 2 helicópteros e vamos abrir a estrada que liga Jaguaruna à Laguna. Ela está funcionando como um dique. A hora que abrirmos ali, vai escoar mais rapidamente essa água que está toda encalhada aí nos baixos do Tubarão. Ele conseguiu dinamite e tal. Eu procurei, eu me lembro que era um tenente, falei com todos os tenentes vivos, só tem um falecido, que é o Brizola, e ninguém foi comigo. Então quem foi comigo foi o Brizola. Certo. Nenhum dos tenentes, a gente chamou, falei com o tenente, consegui contato em Curitiba, contato lá no interior de Minas, ninguém é responsável pela ida lá. Agora, o Brizola, como faleceu num acidente, a gente não tem, eles afirmam que é o Brizola, porque o Brizola é que operava com explosivo no quartel. Aí ele conseguiu, peguei um helicóptero e o comandante era o Adenir. Esse Adenir trabalha na Unisul em Florianópolis. Ele escreveu, até tem uma parte sobre ele aí no livro, né? Ele escreveu e nós fomos. Esperávamos, o leste vinha, fechava o Morro da Congonha. Era a única coisa era a única altitude, né, mais elevada que tinha daqui até a Barra do Camacho, até o Farol. Tá? Aí, de repente, abriu, a gente foi lá para frente, fechou. Ele disse assim: prefeito, e agora? Eu digo: agora nós vamos... Tens o mar? Tens. Então nós vamos ao mar, porque nós vamos passar em cima da estrada. E aí seguimos a estrada e chegamos lá. Chegamos lá, aí eles prepararam tal, já estava abrindo um pouquinho assim, né, escoando água, e era daqui de Tubarão, né, até lá o Camacho, até o Farol, Laguna, era tudo mar. Não tinha. Era o mar d'água, Jaguaruna, tudo isso aí era só água. Aí o operador cumpriu o seu papel, até tem lá um senhor que tem um barzinho
no Camacho, que foi quem nos ajudou na época, seu José Tedesco, é o nome dele, ele nos ajudou a cavar tal, colocar dinamite, acendido o estupinho, o Brizola correu para o helicóptero, levantamos e nisso dá um vento leste forte, joga nós aonde estava explodindo a dinamite, explodindo a dinamite. Aí acho que o helicóptero ainda pegou uns fragmentos de barro e tal, mas sem problema nenhum. E voltamos para cá. Aí à noite estourou a Barra do Camacho. E aí deu uma... Aí começou a vazar. Na segunda-feira de manhã o rio ainda enchia. Nós passávamos no hospital, na avenida para o hospital, depois de 11 horas da manhã a gente não conseguiu mais passar. Aí por volta das 2h30 da tarde o vento deu uma viradinha para o nordeste. E daí foi assim, ó, um chupão. Às 5h30 da tarde, que não passava nada, às 5h30 da tarde, nós já conseguimos ir caminhando, chegar até onde é o shopping hoje e prosseguir para frente. Então, isso foi o momento, para mim, foi o crucial ali. Esse foi. O outro foi decidir, né, a prefeitura ficar na responsabilidade dos corpos. Então, eu ia falar sobre esse assunto, então, muito interessante, a questão dos corpos. Dos corpos. Né? Aí, por acaso, a pessoa é bem conhecida aí, ele estava à procura de um irmão. E nós criamos uma equipe na frente do cemitério. E chegou uma caçamba com um corpo, que era do irmão dele. Tá? Aí o que acontece? Um repórter viu aquilo e começou, e espalhou pelo Brasil todinho, 150 corpos na vala comum, chegam corpos de caçamba, são despejados, aquela coisa. Esses corpos eram corpos que não tinham identificação, é isso? Aí para a vala comum, os corpos que a gente não conseguia identificar, embora tivesse alguns bem conhecidos, né? Eu lembro de 3, por exemplo, que eram bem conhecidos na cidade, foram para a vala comum porque a família desnorteada não tinha o que fazer. Foram colocados ali. Depois do tempo que seria 5 anos, né, isso foi 74, depois de 81 eles tiraram esses corpos que conseguiram identificar, que eram os 5. E a senhora que cuidava, porque foi feito atrás da casa dela, e fez um canteiro de flores em cima daquela vala comum. Ela cuidava aquilo, regava, tudo e tal. Trabalhou por aqueles corpos ali, pelo espírito daquela gente que estava ali. A dona Elisa era o nome dela, casada com o seu José. Tem lá, ainda mora lá um filho dela, nós tivemos lá, fotografamos também. Aí ela dizia isso aí, ó, só 17 corpos, o marido 17 corpos, 5 foram tirados. 12, o prefeito, e era o Paulinho em 82, levou-os para o cemitério novo. Aí, lá no cemitério novo tem uma placa, tal, eu sempre insisti falando com eles e tal. Aí a gente fez uma exumação. Tiramos para ver as ossadas que estão aí. Realmente tinham as ossadas, permitiu-se dizer que ainda tinham 12 ossadas de corpos humanos. E essas 12 completava com 5 retirados. Na vala comum 17. Só existiram 17 corpos. Que loucura, né? Doutor Irmoto, quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Meus livros foram todos presenteados. Já foi no dia do lançamento? Só que agora não tem mais. Ai, jura? Então vai ter uma segunda edição. Estou encomendando uma segunda edição, né, certo? Porque realmente aquele dia foi uma loucura naquele dia, né? Eu pensei que eles fossem me levar. 3 quilômetros de fila, que bacana. Mas que bom, né? Que prestígio, né, doutor Irmoto? Duro seria se eu tivesse sentado lá e ninguém quisesse a minha assinatura. Não, maravilha, o lançamento tem que ser assim mesmo. Fui feliz em todos os 3 livros. Ali eu lancei o primeiro, né? Era o Estípio Prefeito. O segundo foi lá na Unisul, do meu pai, e o terceiro agora. Sempre lotado, assim, com bastante gente. Parabéns, muito sucesso e obrigada por contar a história da cidade, né? Mais uma vez, né, doutor Irmoto? Minha obrigação, não é da senhora, né? A minha obrigação é minha em contar a história da minha cidade. Que legal, parabéns, obrigada, doutor Irmoto. Eu que agradeço para a senhora, né, e cumprimento, me despeço dos telespectadores. Obrigada, doutor Irmoto. Em comemoração aos 8 anos do Bate-Papo Literário, no programa de hoje nós relembramos alguns momentos especiais das conversas com os meus confrades da Catu, os escritores Arari Bittencourt, José Warmuth e Irmoto Verschutti.
Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias, e a Código Kid, uma escola de programação que capacita crianças e adolescentes para os desafios do futuro. Muito obrigada a todos que fazem parte de nossa história e que venham muito mais bate-papos literários por aí. Até mais!